Boa noite a todos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta reunião, no final deste dia, em que muitos de vocês já ouviram boas mensagens ao longo deste dia, por isso a minha responsabilidade diminui um pouco. Não, claro que não. A responsabilidade de falarmos da palavra de Deus é sempre muito grande, porque podemos ter alguma palavra que possa consolar, possa alertar alguém para o perigo em que se encontra, particularmente aqueles que estão perdidos e que ainda não vieram ao conhecimento da verdade, ainda não vieram ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. É terrível quando alguém parte para a eternidade sem conhecer a Cristo como Salvador, sem ter esta certeza da salvação. E também é terrível para os familiares que são crentes quando vêm partir um familiar seu sem saberem para onde é que eles vão. É a maior tragédia do ser humano. E é a maior tragédia porque Deus não pretende isso. Deus não pretende que ninguém se perca. A palavra de Deus diz-nos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. E eu quero ler exatamente essa passagem em 1 Timóteo, capítulo 2, em que nós temos aqui a frase mais fundamental, 1 Timóteo 2, a frase mais fundamental na palavra de Deus sobre a vontade de Deus. É aqui que deve começar o conhecimento da vontade de Deus. De nada adianta nós buscarmos saber muito sobre Deus, saber muito sobre teologia, saber muito sobre o texto original da palavra de Deus, sobre todas as formas de interpretar a palavra de Deus, sobre todas as doutrinas mais pesadas que encontramos na palavra de Deus, sem passar primeiro por este facto fundamental. E que nós lemos, vamos ler uns versículos antes e uns versículos depois. Então, em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vemos aqui, como eu disse há pouco, a frase que eu considero ser a frase mais fundamental e básica sobre a vontade de Deus para qualquer ser humano. Se eu pudesse fazer aqui eu daqui a um bocadinho espero mostrar-vos um fluxograma, um esquema, onde podemos pensar desta forma. Qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a tua vida, se não és salvo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em particular, para aquele que não conhece a Cristo. Como disse, nada vale conhecer muito sobre a Bíblia e procurar saber o caminho a tomar, qual a melhor decisão a tomar na sua vida, se não passar primeiro por esta porta, pela porta da salvação. E Deus tanto quer que todos os homens se salvem que tornou a salvação acessível a todo o homem. Mas Deus não salva todos. Pode alguém pensar, se Deus quer que todos os homens se salvem, então Deus vai salvar a todos, que é a teoria do universalismo, que Deus vai, no final, Deus vai salvar todos. Deus quer que todos se salvem, não é? Portanto, Deus vai salvar todos. Mas não é bem assim. Deus quer que todos os homens se salvem e Deus pode fazer tudo o que quer, mas Deus faz tudo o que quer, quando quer e segundo as regras que Ele próprio estabelece. E Ele não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Deus não força ninguém. Deus não vai levar para junto de si, para o céu, alguém que não quer nada com Ele. E esta é a maior tragédia do ser humano, é de que não quer nada com Deus, não quer aceitar a salvação que Deus oferece. Mas então estava a dizer que Deus facilitou ao máximo a salvação. Deus
providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus tornou a salvação o mais simples possível, para que todos os homens se possam salvar. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e fez mesmo por isso. Um pouco como eu, enquanto professor, eu quero que todos os meus alunos aprendam. Eu quero que todos os meus alunos tenham 5 no final do ano. Mas nem todos têm 5 no final do ano. Porquê? Eu não posso dar 5 a todos? Posso. Eu poderia dar 5 a todos no final do ano. Poderia passar todos no final do ano. Mas não estaria a ser justo. E Deus, da mesma forma, se salvasse a todos, imaginem, Deus decidia, eu vou salvar a todos, eu quero que todos salvem, eu vou salvar a todos. Ele não estaria a ser justo. Porquê? Porque se Deus salvasse a todos indiscriminadamente, sem haver uma consequência para o nosso pecado, o nosso pecado é aquilo do qual nós precisamos ser salvos. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E se Deus não fizesse algo quanto ao nosso pecado, Ele não poderia salvar-nos. Então, Ele salva a todos os que chegam a Ele pela fé. Chegam a Ele pela fé neste mediador que fala no versículo seguinte. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas então Deus providenciou um meio pelo qual nós possamos ser salvos. Deus hoje pode salvar a todos aqueles que chegam a Ele, e Deus pode ser, como diz a palavra de Deus em Romanos 3, 26, que Deus que propôs ao Senhor Jesus Cristo para propiciação, e vamos ler rapidamente, eu não quero roubar muito tempo, em Romanos 3, 24, podemos ler também 23, por todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, como o Senhor Jesus Cristo foi entregue pelos nossos pecados, como Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, Deus agora pode salvar a todos. Pode salvar a todos todos os que querem ser salvos. E não há aqui grandes requisitos, não há grandes pré-requisitos para podermos ser salvos. Há só um requisito para sermos salvos. O único requisito para podermos ser salvos é sermos pecadores. É reconhecermos que somos pecadores. Não há mais nada que precisemos de ter para podermos ser salvos. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é preciso ter grandes posses para poder ser salvo. Para poder reatar a nossa relação com Deus. Através do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de ser ricos. Não precisamos ser inteligentes. Não precisamos de ter... nem precisamos de ser muito justos. Não precisamos de ser pessoas moralmente aceitáveis aos olhos da sociedade. Muito pelo contrário. Nunca ninguém se perdeu por ser pobre. Mas houve pessoas que se perderam por serem ricas. Nunca ninguém se perdeu por ser pouco inteligente. Mas quantos sábios aos olhos do mundo se têm perdido devido à sua suposta sabedoria? Nunca ninguém se perdeu por ser pecador demais. Mas tantos se perderam por se acharem justos aos seus próprios olhos. Podemos ver sobre os ricos, vemos que aquele mancebo rico se perdeu por ser rico. E não foi por ser pobre. Vemos, em relação àqueles que se acham justos, na parábola do fariseu, na história do fariseu e do publicano, o fariseu era tão justo. E foi ele que se perdeu. Enquanto o publicano, que era um pecador, que reconhecia que era pecador, esse sim pôde ser salvo. Então não há nada que impeça o homem de ser salvo. O homem é que complica a sua salvação. E Deus tanto quer que o homem seja salvo que facilitou ao máximo, facilitou ao extremo. Eu vou dar aqui só aqui uma pequena brincadeira
para ver se vocês entendem o que eu quero dizer com isto, de Deus facilitar ao máximo. Assim, a salvação é de graça, a salvação é fácil de aceitar, mas custou muito. Custou um elevado preço, o preço do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar mostrar-vos aqui, muito rapidamente, uma apresentação muito simples. Vamos ver se conseguem ver rapidamente. Eu falei ainda há bocadinho sobre o ser professor, e há uma pequena brincadeira sobre a evolução do ensino da matemática em Portugal. Eu espero que vocês consigam ver. Vou tentar apresentar, mas não está fácil. Ok. Sobre um problema, como se tem facilitado no ensino da matemática em Portugal. Um certo problema de matemática em 1975 tinha um certo enunciado. Em 1985 já está mais facilitado, porque já diz quanto é 4 quintos de 10. E, atenção, isto é apenas não é real, isto é fictício, é só para ilustrar como a matemática tem vindo a ser, o ensino em geral tem vindo a ser cada vez mais facilitado. Vai sendo cada vez mais fácil. Agora já nos diz que temos 10 decilitros e se beberam 8 decilitros, já está muito mais fácil do que inicialmente. Agora já é uma pergunta de escolha múltipla. E agora é só verdadeiro e falso. Sempre a facilitar, sempre a facilitar. E agora uma previsão um bocado catastrófica de que agora é só, se souberes ler, é só pôr uma cruz na resposta certa, que nós já dizemos qual é a resposta certa. Mas a salvação, Deus, quanto à salvação, torna as coisas ainda mais simples do que o facilitismo que por vezes acontece no ensino. Porque, lá está, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Porque o Evangelho da graça de Deus é o equivalente, e não quero ser ofensivo com aquilo que vou dizer, é a salvação para totós. Em que sentido? Quando alguém compra um livro de informática para totós, matemática para totós, ou inglês para totós, é alguém que reconhece: eu não percebo nada disto. Eu preciso começar do zero. Eu não vou lá por mim mesmo. E a salvação que Deus oferece é mesmo isto. O Evangelho da graça de Deus é, e espero que entendam o contexto em que eu estou a dizer isto, é a salvação para totós. Porquê? Porque alguém, para obter a salvação, tem de perceber que não percebe nada. Não consegue nada por si mesmo. Precisa de alguém que faça tudo por ele, basicamente. E pela graça de Deus, tudo está feito. Não precisa fazer mais nada. É só crer. E querem ver como Deus faz, no Velho Testamento, com a nação de Israel, faz praticamente aquilo que um professor não deve fazer, mas por vezes quase faz. Que é uma pergunta de escolha múltipla e dá a resposta. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Querem mais fácil do que isto? Deus propõe a vida e a morte. Bênção, maldição. Ainda diz o que é que has de escolher. Não dá para ser mais fácil do que isto. Mas, infelizmente, o homem, na sua sabedoria, na sua pseudo-sabedoria, complica aquilo que Deus tornou simples. E Deus tornou simples porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E é uma tragédia que o homem rejeita. É quase como... Eu por vezes, tenho alunos que tanto facilito, mas eles não querem mesmo. E tenho um colega que dizia assim, particularmente numas turmas muito complicadas, em que nós estávamos turmas PF, que quem já ouviu falar sabe que são turmas muito complicadas, em que nós queremos é que eles saibam o mínimo e tenham uma atitude positiva perante o trabalho, perante a vida. Normalmente são famílias estruturadas, situações muito complicadas do ponto de vista social. E ele às vezes dizia isto: nós, professores, não podemos querer isto mais do que eles. Ou seja, eles têm também de fazer a sua parte.
Aqui, claro que não estou a advogar que o homem tem de fazer a sua parte. Contribuir para a sua salvação. Não. Tem de aceitar. Deus facilita tanto, tanto, tanto. Apesar de ter custado muito a Ele mesmo, porque o Senhor Jesus Cristo se deu em preço de redenção por todos. E há outra passagem também, ainda esta passagem, em Isaías 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ou seja, Deus quer mesmo que todos salvem. E Deus providencia um meio para que todos sejam salvos. Ainda assim, até os loucos, até os pouco inteligentes conseguem. E há uma outra passagem em que o apóstolo Paulo também faz quase que uma pergunta de escolha múltipla. E diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a pergunta que eu faço é: podes tentar ser salvo de duas maneiras. Podes tentar pela fé ou pelas obras. Qual é que preferes? De que forma é que queres ser salvo? Queres tentar ser salvo? Por aquilo que tu fazes, pelo teu desempenho, pelas tuas boas obras, por aderires a uma religião, por qualquer coisa que tu faças, ou pela fé? Qual preferes? Então, vamos ler novamente a passagem. Os que são da fé são benditos. Os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que é que queres? Queres ser bendito ou queres ser maldito? E para já é isto. Mas eu depois queria mostrar outra coisa. Então, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E para Ele poder fazê-lo, para Ele poder ser justo e justificador, Ele teve de encontrar um meio. Foi preciso encontrar um mediador. Alguém que fosse simultaneamente Deus e homem, para poder mediar este conflito. Nós, no fundo, tínhamos o ser humano e Deus tinham um conflito. Infelizmente, muitas vezes, o homem não percebe que tem um conflito com Deus. Pensa que está bem com Deus. Pensa que... e tenta relacionar-se com Deus, apesar de estar inimizado para com Ele. Eu vou ler aqui rapidamente um texto que há uns anos escrevi como parte de um trabalho que fiz no final de uma formação sobre mediação de conflitos e aproveitei para adaptar aquilo que aprendi ao maior conflito do ser humano, que é o conflito entre o homem e Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas com a desobediência de Adão e Eva entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, provocando assim uma divergência incompatível de posições e um desacordo aparentemente irredutível entre as duas partes, ou seja, um conflito. Sendo Deus o ser perfeito, deveria ser o homem a tentar a aproximação a Deus, numa atitude de sujeição, mas de um modo geral foi exatamente o contrário. Uma vez que foi Deus quem de muitas maneiras procurou uma aproximação ao homem, visto que este nem sequer se apercebia de que a sua atitude para com ele configurava um conflito. É mesmo isto. Infelizmente, muitas pessoas vivem como se não tivessem um conflito insanável do ponto de vista humano com Deus. Vivem a sua vida e pensam que estão bem com Deus. Desta forma, estava a negociação entre o homem e Deus com uma perspectiva pouco animadora, uma vez que uma das partes nem sequer admitia que havia um conflito. Tornou-se necessária a intervenção de um mediador, alguém imparcial e conhecedor de ambas as partes, uma vez que é simultaneamente Deus e homem. Alguém disponível, alguém voluntário, alguém empático e não pertencendo à parte que provocou o conflito, uma vez que nunca pecou. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
tornou-se homem e pôde mediar este conflito aparentemente insanável. Infelizmente, este mediador nem sempre é reconhecido por uma das partes como o mediador, o que, aliado ao não reconhecimento da existência do conflito, dificulta a resolução do mesmo. Assim, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer pelos pecados de todos os homens, proporcionando assim a solução para o conflito. Lemos em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Hoje, a solução para este conflito entre o homem e Deus encontra-se apenas e só no mediador por excelência, Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só aqueles que, olhando pela fé, para o sacrifício de amor de Jesus Cristo pelos seus pecados, poderão ser reconciliados com Deus e alcançar a solução para este conflito, ou seja, o perdão dos pecados e a vida eterna. E lemos em Romanos 5, mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Há, pois, uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus. Há uma única forma de nós podermos ser salvos. Uma única forma que Deus prescreveu. Agora, eu não me quero estender muito mais, mas isto é para aqueles que não são salvos. Qual é a vontade de Deus para aqueles que não são salvos? É que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas agora, e para os que já são salvos? Eu vou mostrar aqui rapidamente, tentar mostrar aqui muito rapidamente, uma outra apresentação muito simples. Qual é a vontade de Deus para o homem? Se ele não é salvo, a vontade de Deus é que ele salve e venha ao conhecimento da verdade. Vou mostrar muito rapidamente. Então, a vontade de Deus para ti é um fluxograma, não é? Alguns conhecem. Estás salvo? Não? Então a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E foi sobre isso que estive a falar estes últimos 20 minutos. Sobre esta urgência, sobre a decisão mais importante da tua vida. Sobre a maior experiência da tua vida. Há pessoas que pagam milhares de euros ou se calhar milhões de euros para ter experiências. Eu não sei se iremos chegar lá, mas provavelmente há pessoas que estão dispostas a pagar milhões de euros para ir a Marte. Para ter uma experiência única. E a maior experiência que alguém pode ter à face da Terra é gratuita. E é fácil. Até o mentalmente diminuído pode alcançar esta experiência. Mas agora, estás salvo? Qual é a vontade de Deus? Ora, enganei-me, se calhar copiei, está igual. Não, é mesmo isto. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, se és salvo, a vontade de Deus também passa por aqui. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é que eu vou perguntar tens? Não, o que é que eu tenho feito para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade? Tenho investido tempo, dinheiro, capacidades para que esta vontade de Deus se cumpra? Ou tenho dedicado a tudo e mais alguma coisa? Como se isto não fosse o mais importante? Quantas vezes tem acontecido comigo? E cada um pense se tem investido tempo, dinheiro, capacidades que Deus deu para que esta vontade se cumpra. E mesmo nós, que já somos salvos, é da vontade de Deus que nós venhamos ao conhecimento da verdade. Ou seja, que percebamos, agora que estamos salvos, que temos o nosso maior problema, o nosso maior conflito está resolvido. É da vontade de Deus que nós venhamos ao conhecimento da verdade.
Ou seja, que percebamos o que é que Deus anda a fazer. O que é que Deus pretende de nós. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que estão salvas, mas não percebem o que é que Deus anda a fazer. Não percebem porque é que as coisas acontecem da maneira que acontecem. E a verdade nem sempre é apenas rosas. Não é um mar de rosas. A vida cristã. A vida cristã é composta de situações difíceis. Vamos passar também por doenças, por situações familiares complicadas, por desemprego. Porque a vontade de Deus não passa necessariamente que nós tenhamos saúde. Leiam a passagem. Não há nenhuma passagem que nós possamos ler. Deus quer que todos os homens sejam felizes. Deus quer que todos os homens sejam financeiramente prósperos. Deus quer que todos os homens sejam saudáveis. Não é essa a vontade de Deus. Pode acontecer. Podemos ter esse extra, esse bónus, por assim dizer, de ter essas coisas também. Ter felicidade na vida, termos saúde, termos prosperidade financeira. Mas pode não acontecer. E nós precisamos de perceber que, estudando a palavra de Deus, vindo ao conhecimento da verdade. Já agora, este conhecimento da verdade é um conhecimento superior. Epignosis. A palavra original é epignosis. Ou seja, não é um conhecimento superficial. Só agora um pequeno à parte. Paulo, quando fala de conhecer em parte, e quando Paulo fala aos Coríntios, os Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele diz: agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O conhecer em parte é o gnosis. O conhecer de uma forma mais ampla é o epignosis, ou seja, um conhecimento superior. Nós, sendo crentes, temos a oportunidade, temos o acesso a ter este conhecimento superior. De perceber que a vida é muito mais do que o material. E que na vida vão acontecer dificuldades. Vão acontecer situações difíceis que nos podem levar a desanimar. E que levam o homem descrente, o homem sem Deus, podem levá-lo a desanimar. Mas nós devemos continuar firmes, percebendo que o que é que Deus anda a fazer. Percebendo que o propósito de Deus para a nossa vida não passa necessariamente por nós termos aquilo que as pessoas vão buscar nos horóscopos, que é saúde, amor e dinheiro. Não passa por aí necessariamente. Podemos até tê-lo. E nós precisamos de perceber que as situações difíceis da vida vão aparecer. E nós temos estado a orar por esse tipo de situações. E fazemos bem em falar sobre essas situações e não contar só apenas as histórias que correm bem. Não contar apenas as histórias que são boas de se ouvir. Nós precisamos de ouvir, e pela graça de Deus tivemos um testemunho admirável da graça de Deus em relação ao nosso irmão Paulo Costa, que falou há 1 mês e meio. É bom nós ouvirmos essas experiências, em como Deus moveu as coisas e permitiu que ele tivesse um transplante de rim. Mas também precisamos de ouvir a história do Vítor Braga, que, pela graça de Deus, consegue viver mesmo não tendo um transplante bem sucedido. Precisamos de ouvir as histórias de como Deus é bom porque permite que uma pessoa que passa por uma determinada doença sobreviva à doença. E por isso Deus é bom, porque Deus operou naquele sentido. Mas também precisamos de ouvir as histórias, as experiências, em como, apesar de Deus ter levado este meu familiar, apesar de Deus ter permitido que eu passasse por uma situação muito complicada, Deus deu-me força para superar. Porque a nossa experiência cristã não deve ser, não devemos permitir que apenas contar as coisas boas. As coisas quando corre tudo como nós gostaríamos. Porquê? Porque se apenas contarmos as coisas que correm bem, como é que vamos servir de consolação e de conforto e até de edificação para aqueles que passam depois pelas situações complicadas da vida? Aqueles que,
cujos filhos não sobrevivem à doença. Aqueles que passam situações familiares complicadas. Aqueles que passam por situações financeiramente complicadas. Eu tenho dito isto algumas vezes, o nosso cristianismo não pode ser, não deve ser, uma versão cristã do vamos ficar todos bem. Na verdade, nós vamos ficar todos bem no fim. Na eternidade. Nós que somos do Senhor, vamos ficar todos bem. Mas não temos garantias de que, enquanto estamos aqui, neste mundo, vai ficar tudo bem como nós gostaríamos. E vemos na experiência do apóstolo Paulo como tantas pessoas com quem ele conviveu, algumas passaram grandes dificuldades. Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. Paulo acabou abandonado. Do ponto de vista humano, a experiência do apóstolo Paulo não foi o vamos ficar todos bem. Não, Paulo ficou sozinho, ficou desamparado, ficou sem casar, ficou sem saúde, sem liberdade, sem nada. Mas ainda assim, porque ele veio ao conhecimento, a este conhecimento superior da verdade, da compreensão do que Deus anda a fazer, quer, o que Deus faz neste mundo, o que Deus quer, o que Deus espera de nós, ele pôde, ainda assim, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a vossa vida? A vontade de Deus, se não és salvo, é que venhas ao conhecimento, é que todos os homens se salvem e venhas ao conhecimento da verdade. Deus quer que tu te salves. Ele providenciou um meio. Ele baixou a fasquia tanto que qualquer um pode passar. Não há ninguém que possa dizer: olha, eu até queria ser salvo, mas olha, era tão complicado que não deu mesmo. Ninguém vai poder dizer isso. Mas se és salvo, Deus quer que tu contribuas, Deus quer que tu trabalhes no sentido de outras pessoas serem salvas e virem ao conhecimento da verdade. E Deus também quer que tu conheças a verdade, que tu percebas o propósito de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a nossa experiência enquanto estamos aqui neste mundo, que nem sempre é tão rosada, tão floreada quanto às vezes se quer fazer passar. Há um, eu nem sei se ele é crente, mas um pregador, um pastor, que tem livros de autoajuda, de motivação, um deles é a tua Your Best Life Now, a tua melhor vida agora. E pregando prosperidade. Mas isso está a enganar as pessoas. E o terrível quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, o que é que vai acontecer? As pessoas desanimam. As pessoas deixam, abandonam a fé. Porque lhes venderam um Deus, lhes venderam uma verdade falsificada. E nós não devemos fazer isso e devemos contribuir então para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por aqui me fico. Obrigado por esta oportunidade. E a minha oração é que alguém que esteja aqui, que não esteja salvo, perceba a necessidade urgente de ver este conflito entre ele e Deus resolvido. O conflito está resolvido. Basta aceitar a resolução que Deus operou em seu favor. O Senhor nos abençoe.